Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso FluaCast, o podcast em vídeo da Flua, para vocês aproveitarem a nossa conversa, o nosso bate-papo, que a gente vai falar hoje sobre como a nutrição comportamental pode ajudar os trabalhadores a perder peso, a ser mais produtivo e também a comer melhor. Eu sou a Ale Carreiro e estou com a Ale Godoy, minha sócia, para essa conversa. Oi, Lê, tudo bem? Tudo bom? Vamos para mais uma conversa de hoje, então. Acho que o tema emagrecimento está muito em alta, né? Sim. E aí a gente escuta assim, mas agora está muito fácil perder peso, porque estamos no hype das canetas emagrecedoras. E aí, assim, até a página 2, né? Mas essa conversa a gente teve já, e depois a gente deixa para vocês aqui o outro podcast que a gente gravou sobre esse assunto. Que, aliás, ficou muito legal. Ficou legal mesmo. E hoje, o que a gente quer falar aqui muito, né, é como a metodologia Flua, ela entrega, né, mais saúde, então, para o trabalhador, com a experiência de mais de 4.000 consultas que a gente já tem com essa metodologia, e o NPS de 100, na primeira consulta. Então, são dados muito felizes, né, muito, muito legal, assim, de compartilhar. Com certeza, Lê. E para começar, eu acho que é legal a gente dividir aqui como que a Flua normalmente recebe das empresas, né, alguns pedidos ou alguns cenários que são mais comuns, né, dentro do setor de saúde. Então é muito fácil, né, as pessoas trazerem aí algumas dores ou algumas questões relacionadas a uma necessidade de atuar com todos os trabalhadores, né? Então, de considerar todos os turnos, de ser um custo mais baixo, né? De ter aí uma consideração num ambiente que às vezes está híbrido agora, né? Depois, então, de Totalmente. tudo que a gente viveu de pandemia, é muito mais comum a gente encontrar esse ambiente híbrido e que tem essa necessidade de escalar uma solução de saúde com qualidade, mas com preço baixo, né? Então, existe aí um cenário que ele é bem complexo, né, Lê? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, o que a gente sabe que tem na saúde é uma solução um pouco mais fragmentada quando a gente Sim. está falando de cuidado, né? Então, eu vou fazer uma analogia aqui de Uber, né? Uber da saúde, que eu já escutei várias pessoas falando, que é assim, é uma solução que ela une oferta e demanda, Uhum. mas sem ter uma metodologia estruturada por trás. Então, que são, na grande maioria das vezes, são os teleatendimentos, que eu tenho uma rede de nutricionistas de fato, mas cada nutricionista atende da sua forma. Uhum. Algumas vezes elas estão presencialmente nas empresas, e aí é possível fazer bioimpedância, tem a questão do peso e uma entrega de cardápio. Uhum. Então, o que a gente tem escutado de todas as conversas que a gente tem feito é muito essa questão de uma entrega engessada, Uhum. muito quadrada. E é um cenário complexo, né? Porque acho que você trouxe tudo isso de fato, assim, né? Da necessidade das empresas, da questão do custo, da rotatividade dos funcionários. Então, não é fácil, de fato, unir essa questão de qualidade Uhum. com escala e o resultado que a gente quer no fim do dia. Com certeza que as empresas precisam, obviamente, fazer uma gestão de saúde para não ter aquele aumento exponencial, né, no final do ano com o plano de saúde. Então, existe essa, né, necessidade do cuidado, a gestão de doenças que são crônicas, né? Então, a gente está falando de diabetes, Sim. obesidade, né, a hipertensão. Então, existe esse cenário complexo, mas o que você está trazendo é que hoje, no mercado, as soluções elas não estão concentradas, ou assim, elas não estão estruturadas, né? São soluções mais pulverizadas, com o teleatendimento, que não existe uma metodologia única, Exato, né? Boa. exatamente. E hoje a gente vai conversar justamente isso, né? Como que a Flua entrega essa abordagem comportamental, de nutrição nesse cuidado de alimentação nas empresas. Maravilha. E para a gente começar, conta um pouco da história da Flua, né? Conta como que a Flua nasceu, qual que é a nossa abordagem, o que que a gente pensa em relação à nutrição e alimentação. Muito bom. A Flua, eu gosto de falar que ela nasce, né, Lê, de uma somatória aí de experiências nossas,
né, em relação à saúde, à nutrição e à mudança de comportamento, com o objetivo principal de fazer a diferença na vida das pessoas que a gente cruza, que a gente encontra, né? E daí seja pessoas do atendimento, das palestras, dos programas, enfim, de várias frentes que a Flu atua. E a nossa, até o nome, né, Lê, ele vem de um lugar quando a gente compara, lá nos cursos que a gente estava fazendo na época da pandemia, do Murilo Gun, que ele trouxe uma analogia da criatividade comparando o normal e o natural, e que faz todo sentido para a nutrição também, e foi isso que a gente traduziu, sendo que o normal dentro da nutrição é esse olhar mais engessado, como você estava falando, né, de diagnóstico, né, prescrição e dieta, né? Então a pessoa vem, tem uma nutrição ali mais engessada, pautada em cardápio, pautada na restrição, e o que a gente entende aqui na Flua, como ela nasceu, que é uma nutrição mais leve, mais natural, mais possível, que faça sentido na vida de cada um. Né? Então, a gente vai considerar, óbvio, sim, né, as quantidades, a frequência, a qualidade, que é o mais tradicional da alimentação, mas a gente também vai considerar o contexto, se faz bem para a pessoa, né, se aquela estrutura alimentar também faz sentido no dia a dia dessa pessoa e como que ela coloca isso de uma maneira possível, sustentável. Perfeito. E uma coisa também que é muito importante para a gente da Flua, na metodologia, é a questão de ser um cuidado centrado na pessoa, Com certeza. né? Então, isso eu acho que é uma confusão que existe, na área da saúde, e de personalização versus humanização e centrado na pessoa. Então, a gente consegue ter, sim, um cardápio personalizado, mas quando a gente olha e prescrito, e às vezes quando a gente olha para essa parte da humanização, a gente sai um pouquinho só da prescrição, então às vezes a gente Uhum. vai precisar prescrever, mas a gente sai só da prescrição e a gente amplia esse olhar, e a gente consegue ter tempo de escutar o que a pessoa tem, qual que é realmente a necessidade dessa pessoa, o que que é importante para ela, o que faz sentido para que ela seja protagonista no cuidado de saúde e não só uma pessoa que vai ficar recebendo um monte de informação, às vezes não vai estar preparada, Sim. né, para mudar. Mais para frente a gente vai dar alguns exemplos de como isso se traduz no atendimento, e é um pilar bem forte para a gente aqui também da Flua. Com certeza, Lê. Eu acho que esse olhar integral da pessoa, né, de entender o que é importante para ela, como a motivação dela é trabalhada para essas mudanças, né, dentro da alimentação, e às vezes até extrapola um pouco mais, porque somos, né, um ser aí composto de várias frentes de saúde, então impacta assim no sono, impacta assim na produtividade que a gente falou aqui no começo, e vai impactar muitas vezes numa rotina de movimento, né, atividade física, das relações. Então, esse cuidado de um olhar, né, 360, talvez que a gente possa chamar, considerando essas frentes e entendendo o que naquele momento faz sentido, né? Então, por isso que é muito importante esse pilar que a gente chama do jeito flua de comer saudável, que é o que faz sentido para você, né? Agora, Lê, conta um pouco para a gente aqui da onde vem essa bagagem para que a gente construa, né? Da onde a gente construiu a metodologia Flua. Perfeito. É uma bagagem extensa, né? Extensa. Eu acho que a gente já estuda há 15 anos aí essa parte, até mais, né? Porque na faculdade Uhum. mesmo, na USP, quando a gente se conheceu né, nas matérias, várias matérias, acho que era o início no Brasil de um estudo mais robusto, Sim. de comportamento. Então, a gente já estuda há bastante tempo. E aí a gente tem formações, né, tanto na USP quanto nessa parte de comportamento no Oswaldo Cruz. A gente teve a oportunidade de fazer um treinamento com o Rob Janet, que é um médico de Harvard, quando, na época que a gente estava criando o setor de nutrição da Alice, Sim. e foi muito legal o treinamento com ele dessa parte comportamental. Fizemos muitas supervisões aí de atendimento, tanto com a Luciana Lancha, quanto com a Daniele Callas.
então, que são referências na área de comportamento, Uhum. de mudança de comportamento. E aí, toda a nossa experiência prática, com tudo que a gente vem estudando, é o que a gente transformou em metodologia Flua. Então, não é que a gente criou algo da nossa cabeça, muito pelo contrário, a gente só sistematizou isso em forma, né, de método de atendimento, para que as pessoas tenham um cuidado mais centrado na pessoa e que, de fato, a gente consiga uma conexão e lá na frente uma mudança de comportamento, que a gente sabe que não é rápido, Não. não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, não é com uma palestra, um contato, mas é algo que a gente acredita e estuda muito. Com certeza. E traduzindo, né, Lê, a metodologia Flua, para que seja uma abordagem possível e que a gente traduza isso para a nossa equipe, né, para as pessoas que atuam. Então, que também não fique preso só nas ALEs aqui, que as pessoas adoram, né, trazer essa visão das ALEs, mas que a gente consiga ampliar e aí sim escalar para mais pessoas esse olhar centrado na pessoa, com cuidado e com todas essas abordagens técnicas e também com a curadoria científica, que para a gente é muito importante. Não, com certeza. Conta pra gente, Lê, então, o que que é nutrição comportamental? Acho que a gente fala muito, está falando de metodologia, a gente fala que a gente usa a metodologia comportamental. Então, conta um pouco o que que é essa metodologia que a gente coloca nas palestras, nos atendimentos, nas consultas, nos vídeos, em tudo que a gente faz. Perfeito. A nutrição comportamental ela vai ser uma abordagem, então, baseada no comportamento, né, no behavior, como muitas pessoas falam, e na estratégia de motivação dessa pessoa para ela conseguir mudar. Ela vai usar bases da psicologia, então, quando a gente fala disso, a gente está integrando aqui o modelo transteórico, a terapia cognitivo-comportamental, né, a própria entrevista motivacional, que a gente vai falando um pouco mais ao longo aqui da nossa conversa, e ela não vai olhar só para o que a pessoa está comendo, né? Ela vai ampliar e vai entender como essa pessoa está comendo, né? Como que ela se relaciona com a comida, como os sentimentos estão envolvidos também nessas escolhas e nos diferentes contextos. Então, ela realmente é um olhar bem amplo, né? E eu acho que vale a gente trazer aí alguns exemplos mais práticos, né, de como que isso fica mais fácil de entender. E eu acho que assim, a pessoa chega muitas vezes, né, Leno, nos atendimentos, ou até na própria palestra, falando assim: olha, eu já fiz 1000 dietas, ou eu já fui em vários nutricionistas, eu tenho aqui na gaveta um repertório grande aqui de cardápios. Agora, não mais gaveta, né? Talvez no No Drive, na Drive, nuvem, enfim. Eu tenho aqui uma gama de um leque de opções, e eu até consigo fazer por um tempo, mas não consigo sustentar, né? Na vida real, isso é difícil de acontecer. Então, acho que esse é o cenário mais comum que a pessoa acaba chegando, né, dentro desse olhar para buscar algo diferente. E quando ela chega pedindo esse pedido de ajuda, como que ela chega em relação a sentimento? É muito comum a pessoa chegar muito frustrada, né, Lê? Assim, com muita culpa, aquele sentimento de fracasso, de poxa, só eu não consegui. Eu vejo tantas pessoas ali que basta ter a força, foco e fé que eu vou conseguir, só que não é bem assim na vida real. Então, vem esse sentimento muito carregado de culpa e frustração. Eu acho que são os principais, né? É muito. Acho que hoje a gente está num momento muito complicado, não hoje, né? Já faz um tempo de rede Uhum, social, de exposição à rede social, sim. que parece que todo mundo consegue fazer, Uhum. né? Parece que consegue dar conta. Eu já escutei, inclusive, de nutricionista, falando assim. Ah, eu posto, mas claro, eu posto só a salada, eu não posto tudo que eu como, eu posto só a parte que eu sei que os meus pacientes querem ver que eu como. Ah, olha só, né? Então, a gente sabe que a vida real ela é bem Filtro, diferente. né? Ela é bem diferente. E aí, às vezes, essa sensação de frustração ela aumenta porque parece que só a gente que não dá conta. Com certeza. Quando, na realidade, ninguém dá conta, né? Vamos combinar de tudo. Com Porque certeza, é ninguém isso, dá sempre em algum conta. momento vai ter alguma coisa. Ah, pode ser atividade física, pode ser alimentação, pode ser sono, pode ser estresse, pode ser presença na família, pode ser trabalho. Então, é, o nosso olhar integral é para a gente entender de fato como que as coisas
elas se relacionam, Uhum. né? E como que a gente consegue ajudar a pessoa a entender o que é importante para ela. Claro. E Lê, conta então um pouco o que que muda aqui na Flua, né, dessa abordagem de atendimento, pensando, né, no que o que é diferente dentro desse cenário tradicional aí né, dos atendimentos e das consultas nutricionais. Ah, muda muita coisa, né? Muda primeiro que a gente não vai passar um cardápio de cara para a pessoa. Uhum. A gente vai entender, né? Então, na Flua, a gente entende como que a pessoa, o que que a pessoa está fazendo ali, por que que ela está buscando ajuda, o que que faz sentido para ela, o que que ela quer. A gente tem tempo de escutar a história dela, por mais que a gente faça consultas, às vezes de 30 minutos ou de 45 minutos, que não é, porque a pessoa pode estar ouvindo, né? Ah, mas para escutar isso vai demorar, Uma né? 2 eternidade. horas para a gente conseguir. Não, a gente consegue fazer atendimentos mais enxutos, Sim. e ter tempo de escutar. O que acontece é que a gente não vai resolver tudo da pessoa no primeiro atendimento, mas a gente Nem não vai dá, né? resolver nem com 2 horas de atendimento, né? Nem Sim. com um dia a gente vai receber. Então, a gente entende se a pessoa também ela está preparada de fato para uma mudança. Então, é muito comum as pessoas chegarem pedindo um cardápio para nutricionista, porque é o que elas sabem, Uhum. né? Pedir é o que elas já escutaram de nutricionistas ou de pessoas próximas que passaram com nutrição. E aí a gente consegue reconhecer se aquela pessoa está de fato preparada para aquela mudança, porque se a pessoa ela não está preparada e ela pede um cardápio, a chance dela deixar, ela nem abrir o arquivo que é Uhum. enviado é enorme. Porque às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, ah, eu tô aqui porque o médico mandou eu estar aqui. Ou porque o marido, a esposa, alguém mandou, né? Exato. E aí, assim, como é que a gente ajuda essa pessoa a sair de um lugar de culpa e ir para um lugar de fazer um movimento de cuidado, né? Acho Uhum. que esse é o desafio. E aí, com as bases que você trouxe, a gente reconhecer essa questão do modelo transteórico, onde que ela, né, onde que ela está, que estágio de prontidão que ela está. A gente tem ferramentas específicas que a gente consegue usar para tirar essa pessoa, às vezes, ali do não sei, né, nem sei se eu tenho um problema direito, ou qual que é o meu problema, ou como resolver, para de fato a gente conseguir ajudar essa pessoa. Perfeito, Lê. Agora, eu acho que vale um esclarecimento aqui, né? Que assim, a gente sabe calcular dieta e a gente vai fazer um cardápio, um plano alimentar, se isso fizer sentido para a pessoa, né? Porque muitas vezes, quando se fala nutrição comportamental ou uma abordagem pautada no comportamento, parece que é solto, né? Parece, ah, então pode tudo, então né, é de qualquer jeito e não é bem assim, né, Lê? Eu acho que o importante aqui da gente trazer é que é sim uma abordagem diferente, que vai ser centrada na pessoa, no que ela está precisando, no que ela está aberta a querer mudar, a querer fazer. Mas se naquele momento fizer sentido o cardápio ou o plano alimentar, isso também vai ser feito, né? Agora, essa não é a única estratégia, não é a única forma que a gente tem para conseguir melhorar uma alimentação. Aliás, longe disso, Longe né? Tem disso. muitas outras estratégias e formas como a gente construir junto com essa pessoa esse plano de ação, né? É conseguir de fato extrair dela e do momento que ela consiga perceber no seu contexto, né? O que que ela pode fazer hoje em relação à sua saúde, à sua alimentação, que vá de encontro ao seu objetivo, né? Que vá de encontro à melhora do seu cenário atual, né? Que é o que muitos querem, É, né, Lê? até porque quando você fala do cardápio, né, do planejamento, que é, enfim, que é o senso comum, Sim. é, a pessoa tá nesse pedido, a pessoa está pressupondo que ter o conhecimento do que ela precisa comer é o suficiente para ela conseguir fazer escolhas mais equilibradas. Uhum. E a gente já sabe, né? Não sou eu, não é você, não é a Flu, a gente já sabe que a ciência traz, estudos trazem que o conhecimento por si só não muda comportamento. Sim. Aliás, Lê, eu acho que assim, uma informação importante para dividir nesse sentido é que o conhecimento ele vai impactar 5% da nossa mudança de comportamento. Os outros 95, a gente está falando de atitude, do que você é capaz, dos contextos. Então, realmente
é bem diferente só saber, né? Só saber não resolve. Não resolve, definitivamente não. E aí, isso que você falou, né, do ambiente, essa soma de o conhecimento mais o contexto e tudo o que acontece, né, os sentimentos envolvidos nisso, porque acho que no final do dia, quando a gente vai escolher lá, se eu vou, cheguei em casa cansado, vou pedir um hambúrguer, vou comer uma pizza, vou pedir uma salada, vou comer um pouco, enfim, não importa, né, a decisão da pessoa, está muito relacionado ao contexto, Uhum, né, o sentimento que ela está naquele momento. sim. E aí, quando a gente fala que a gente olha para isso, eu queria fazer um outro esclarecimento aqui, que é o esclarecimento de que a gente não vai fazer terapia, né? A gente não vai prescrever treino. Quando a gente está falando de olhar integral para a pessoa, significa que a gente consegue reconhecer que tem outros elementos que estão relacionados que vão impactar, né, na decisão dela comer alguma coisa. Uhum. Mas isso não significa que a gente vai interferir na área, né, dos colegas de outros profissionais da saúde. Então, eu acho que tem uma intersecção que a Uhum. gente vai promover, isso é promover saúde, Sim. né? Não é só eu ficar aqui olhando para o, né, pro meu pilar. Até porque se a pessoa estiver mais aberta a fazer atividade física e chegar para uma consulta de nutrição falando isso, e ela tem, por exemplo, uma situação de diabetes, né? Uma questão de Uhum. diabetes para resolver. E, e a gente consegue fazer essa pessoa aderir a uma atividade física melhor, já é um movimento Com de cuidado certeza. com a saúde dela, que vai ser relevante para o controle de glicemia, o controle de açúcar no sangue dela, e vai ter um impacto importante na saúde. E aí ela se sentindo mais confiante, ela acreditando que ela consegue fazer mudanças na saúde dela, a gente consegue resgatar essa pessoa mais para frente na parte de alimentação. É, com certeza, Lei. Até pensando, né, que uma coisa puxa a outra, né? Aí começa a fazer ali o que dá certo, vê que funciona, que é capaz, aí pode voltar e transbordar para a alimentação. Mas eu acho que a gente está falando de uma forma muito geral. Você tem um exemplo prático que a gente possa trazer para ilustrar, então, esse cenário? Sim, uma pessoa que, por exemplo, come muito doce Hum, todo dia no final da tarde, ali, por volta de umas 5 da tarde. uhum, Né? Então, a pessoa chega falando o que ela está comendo, e aí qual que é o atendimento tradicional? Tradicional seria a gente falar assim para a pessoa: olha, você está comendo muito chocolate, por exemplo, né? Esse horário. Vamos fazer o seguinte: vamos trocar por uva? uhum. Já que você quer ficar comendo uma quantidade, que uva tem baixa, né? Não tem muita Uma caloria, cenourinha uma cenourinha, você consegue ficar beliscando e não vai fazer tanta diferença assim em em calorias. calorias. Uhum. Ou a gente pode trocar esse chocolate por um bombom, um brigadeiro de alfarroba. Nossa, eu Uhum. odeio quem fez, né, Quem brigadeiro. inventou Não alfarroba? é não, não, não quem inventou alfarroba, mas assim, brigadeiro você cria uma expectativa De que é um de que é um brigadeiro. brigadeiro. E é um doce, mas não é um brigadeiro. Chama bombom de alfarroba, né? É. Qualquer outra E aí, o coisa. que muitas vezes acontece é a pessoa come a uva, ela come o bombom de alfarroba e depois ela vai lá e come mais uma barra de chocolate, porque é o que ela queria, é o que ela precisava naquele momento para aliviar o que ela estava sentindo. E aí é o que é essa parte diferente, né? Porque a gente não vai olhar simplesmente e falar, olha, você está comendo muito, isso você tem que cortar. Não, Uhum. a gente vai entender o que está por trás dessa escolha. Então, será que ela está fazendo neste momento do dia, ela está precisando de uma pausa? Será que essa pessoa está sozinha em casa e ela está numa solidão e aí ela está querendo, né, uma tentativa ali de aliviar um pouco esse sentimento? Será que ela está ansiosa, é o momento do trabalho, que tudo acontece, é o E momento que tá chegando o final do dia, né? E o prazo tá apertado. exato. E aí ela começa a ver que não vai dar conta, e aí ela fala, não, vou comer então para resolver. E aí a gente sabe que esse caminho, ele pode ser uma solução temporária Uhum. de alívio, de fato, né? Vai trazer um conforto, vai trazer um alívio para a gente. Sim. Só que isso não pode ser o único recurso que a gente tem, né? A gente até pode usar isso como recurso, mas a gente não precisa se empanturrar quando a gente está usando a comida como um recurso de conforto. E também não pode ser o único recurso, a gente tem que ter outras, né? E por isso que a gente fala desse olhar integral, porque aí a gente consegue sinalizar isso para a pessoa, Uhum. a gente consegue direcionar ela para um outro psicólogo, por exemplo, outro profissional, que é o Uhum. psicólogo, nesse momento, e ela ter esse cuidado melhor com ela. Perfeito, Lê. Para
conseguir lidar de fato, né, com aquilo, com a causa raiz. Eu acho que esse é o Isso, ponto, né? Quando a gente vai só para uma visão tradicional da alimentação, a gente mapeia ali, faz um diagnóstico, né, das quantidades, das calorias dos alimentos e direciona o que seria aí uma solução de substituição, talvez, ou de tentar, né, usar outros recursos, mas não foi na causa raiz. Então, o que você está trazendo e que eu acho que é fundamental é entender, ok, então o que está por trás disso e como que a gente lida com isso que está por trás, né? Com essa questão que de fato é o impulso que leva essa pessoa a comer. isso. Isso, e aí eu acho que a gente fala muito que o nosso papel na FLUA não é excluir alimentos, não é cortar alimentos. A gente quer ampliar, a gente quer incluir de volta. Então, se você Uhum. não come os famosos carboidratos, a gente quer que você volte a comer, né, em paz. Se você cortou glúten, cortou lactose, com o objetivo exclusivo de emagrecer, a gente quer que você Uhum. volte a comer, porque não Sim. precisa, né? Acho que esse é o objetivo. Assim, claro que tem pessoas que elas vão precisar dessas, né, tirar esses nutrientes, Uhum. mas a gente, né, os alimentos que têm esses nutrientes, mas a gente, no geral, se for com esse único objetivo de perda de peso, aí a gente precisa cuidar disso e precisa olhar para que essa pessoa consiga ter uma relação mais em paz com a comida de fato. Com certeza. E até porque, né, Lei, quando a gente está falando de regras externas, que são muitas vezes os cardápios, as dietas, elas funcionam, primeiro, para poucas pessoas, e se funciona, funciona num curto período de tempo, né? Então a gente está falando de muita prescrição, muita regra, vai ficando pesado, vai ficando chato, e daí comer bem vira um sacrifício, né? E o que que a gente está querendo fazer para quebrar esse ciclo de assim, acho que eu preciso comer melhor, eu preciso emagrecer, vou lá, faço uma dieta, né? Entro nessa restrição, isso se sustenta por um período pequeno, aí eu não consigo manter, aí eu desisto, eu me frustro, e daí eu enfio o pé na jaca, ou eu volto para onde eu estava É e me isso. sinto mal e volto para a dieta, né? Porque eu acho que o problema estava comigo e não com a estratégia que talvez tenha sido feita. Então, o que a gente está trazendo é existem outros caminhos possíveis para que não seja feito só essa regra externa, né? Para que a gente entenda de fato, com o autoconhecimento, com reflexões, o que é importante para aquela pessoa. E aqui na Flua, o foco então não vai ser uma alimentação, um cenário perfeito, né, Lê? Mas sim de progresso, de evolução. Você comparado com você mesmo, como que isso está melhorando, né? Como é que você está conseguindo caminhar nesse cenário? E lembrando, né, Lê, que esse progresso que você trouxe, ele não vai ser uma linha Contínua reta ali, ó. contínua, exato, e todos os dias eu estou melhorando alguma coisa. Seria Sim, ótimo se fosse assim, mas a gente sabe que o processo de mudança, ele é menos linear, com certeza, bem porque menos. a vida, ela é dinâmica, a gente tem dificuldades que a gente não imagina. Quando a gente tem um sentimento, acho que eles são determinantes, na verdade, em várias situações que a gente não está esperando. Então, tem as nossas histórias pessoais. Então, a gente, até na última reunião de time, a gente estava fazendo os treinamentos com o grupo, a gente falou disso, assim, né? O quanto que uma foto ela causa diferentes impactos nas pessoas de acordo com a história de vida de cada uma. Uhum. Então, é isso, a gente não sabe para onde as coisas vão, vão caminhar, e a gente precisa ter esse cuidado do olhar e entender como tudo isso se relaciona com a alimentação. Sim, somos Né? diferentes, É, né? Ou seja, uma única solução, ela não vai funcionar para todo mundo. E, exato. e nem a mesma solução para aquela pessoa ao longo da vida toda, né? Porque Nem me eu não sei fale. você, mas mas a gente muda. Eu definitivamente não sou a mesma É, Alessandra que, sei lá, 6 meses atrás, exato. né? Com você, com certeza, muitas É, mudanças aí. muitas mudanças. Então é isso. Então, assim, se você tá curtindo saber um pouco mais, né, da nossa metodologia, e você quer levar essa parte comportamental para os seus clientes, ou para o seu time, continua aqui no papo com a gente que a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Boa, Lê. E até então, entrando nesse cenário, né? Conta um pouco assim, dentro do que a gente entende, se não for fazer cardápio, né? Se não for fazer plano, a gente está falando que tem N estratégias aqui. O que que a Flua faz, então, nesses cenários, né? O que que a nutricionista O da que que a Flua, né, nutricionista faz? faz no atendimento? Então, além do cardápio, né, vou colocar assim, do planejamento, a gente entende a rotina das pessoas, de fato, o que que vai funcionar, entende quais são os obstáculos na vida da pessoa, entende, quais são as dificuldades. Então, a gente acolhe a pessoa quando ela traz que alguma coisa não deu certo, por exemplo, que ela fez alguma meta e não deu certo. Eu acho que é importante falar que é uma construção em conjunto, né? Uhum. Então a gente tem esse entendimento porque as fala assim, ai, mas ai, eu tô pagando, eu queria que você me desse né, todas as soluções. E a gente não conhece a vida da pessoa na sua totalidade. Então a gente precisa que a pessoa seja ativa nesse processo de construção, Uhum. de reformulação de hábito do que funciona para ela, porque a chance de dar certo é maior, Com né? certeza. Então a gente vai para esse lugar. Além disso, a gente ajuda essa pessoa a estruturar metas realistas. Uhum. Então, às vezes, é muito comum, né? Segunda-feira, Dia Internacional da Dieta, a pessoa fala assim: Ah, eu não. Agora eu tô aqui, eu quero uma consulta, eu quero um cardápio, porque eu tô pedindo comida todo dia, eu tomo refrigerante todo dia, e aí hoje eu decidi que eu nunca mais vou tomar refrigerante. Eu vou mudar completamente. É, nunca mais. E aí a gente pode. Estou trazendo o exemplo do refrigerante, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer coisa que a pessoa faça, né, de forma frequente. E aí você toma quanto? Ah, eu tomo uma garrafa inteira de refrigerante, 2 litros por dia, e não vou tomar nunca mais. Então, às vezes, tem um perfil muito pequeno de pessoas da população que realmente Vai vão por esse conseguir. caminho, vai conseguir e vai se dar bem com essa ideia. Mas para a grande maioria não é assim. Ela Uhum. vai precisar de alguma mudança gradual, ela vai ter que entender se faz sentido aquilo, se ela precisa. Será que ela precisa nunca mais tomar refrigerante na Sim. vida? Então, a gente vai para um lugar, e aí pode ser isso para o chocolate, para o bolo, enfim, né, para o pastel, para qualquer coisa que ela goste de comer. E que não tenha fama de ser saudável, né? Vamos colocar assim. Então, eu acho que vale a pena, vale a pena não, eu acho que a gente ajuda a pessoa a entender o que faz sentido dentro da alimentação dela, do contexto de vida dela, Uhum. e caminhar junto com ela para que ela consiga, de fato, ter uma redução, se fizer sentido, e fazer isso de uma forma possível, né, com menos sofrimento, porque é isso, é muito comum as pessoas fazerem despedidas Sim, quando elas antes de ir para a marcam. consulta, né? É, E até uma coisa, Lê, que eu queria trazer também, ouvindo você, é que é muito comum também as pessoas chegarem sem saber ao certo o que elas querem, né? Então, dentro da é, consulta, do atendimento, ou até dos programas, das outras abordagens, a nossa intenção até inicial é ajudar essa pessoa a ter clareza do que ela está buscando, né? O que de fato você quer para a sua saúde, né? Aonde você quer chegar e para que você quer mais saúde? Porque daí é desse lugar que a gente vai conseguir apoiar essa pessoa que é a expert sobre ela mesma, né, a construir esse caminho para esse lugar que ela quer chegar. O que é perfeito. muito diferente da gente só olhar uma camada talvez mais superficial, né, da alimentação. E isso, né, ele leva tempo É, para a gente fazer isso. Não é em uma consulta que a gente consegue fazer tudo isso. E aí até é uma coisa que ela, para mim, nunca fez muito sentido, assim, né? A pessoa, quando ela pensa em atividade física, ela faz o plano para o mês, ela faz o plano para o ano, porque ela sabe que ela precisa ir várias vezes para ter o benefício. sim. Quando a pessoa faz um processo de psicoterapia, ela sabe que ela vai ter um acompanhamento, pode ser semanal, quinzenal, mensal, mas é algo contínuo. E na Sim. nutrição, muitas vezes as pessoas acham que elas vão em uma consulta Resolver tudo. resolver tudo, porque é só ter o planejamento alimentar que elas vão seguir e vão ficar mais saudáveis. E não, Não é. né? A nutrição, ela também tem, e a nutrição comportamental, principalmente, ela tem essa familiaridade com a terapia,
porque ela precisa de uma continuidade Uhum, na uhum. conversa, né, no entendimento. Então, é claro que aqui eu estou falando da consulta, né, quando a gente está falando de palestra, quando a gente está falando de vídeos, a gente tem também outros contextos, sempre usando esse olhar de não ser prescritivo exclusivamente, Uhum. esse olhar de motivação, esse olhar de incentivar a pessoa no cuidado de saúde, mas quando a gente está falando do acompanhamento de teleconsultas ou consultas, a gente tem que ter já tem que estar entendido que é um acompanhamento, que não vai ser em uma única sessão que vai resolver. Perfeito, Lê. Agora, você falou um pouco desse comparativo com terapia, né? A nutrição comportamental, essa abordagem, a gente pode chamar de terapia, né? A gente pode falar que é igual a um processo, né, de psicoterapia? Pode falar que é um processo bem parecido nesse sentido. Uhum, E eu queria até aproveitar e já fazer aí, né, os esclarecimentos, porque onde que a gente consegue, eu acho que essa parte que é semelhante, de acompanhamento de sessões, uhum, e a parte que é diferente é que o psicólogo, ele vai, atuar em questões mais profundas comportamentais, que a nutrição não vai, resolver, né? Ele vai, tratar casos junto com uma equipe também mais graves de depressão. A gente não vai fazer diagnóstico, uhum. né, de doenças, isso na verdade é né, mais para o médico, não é nem para Psiquiatra, o né? psiquiatra, nem para o psicólogo. Então, ele atua em outras questões também que não estão relacionadas à alimentação. Legal. Enquanto que a nutricionista, ou, né, nutricionista comportamental, o que que a gente faz? A gente olha para essas questões de comida, então de comportamento, de como a gente muda, então não é só o que a gente está comendo, mas então é como a gente está comendo, por que a gente está comendo, qual que é esse contexto. Então a gente amplia de fato esse olhar né, nisso. E aí, dando um exemplo prático, então, por exemplo, às vezes a pessoa chega para a gente no consultório, na consulta, e fala que ela está comendo aquilo porque ela teve um descontrole, tá com, né, um episódio de muito exagero na hora de comer, porque ela se frustra Uhum. na hora de comer. Então, é uma pessoa, o histórico da pessoa, né? É uma pessoa que ela gosta muito de regras e ela se coloca regras muito fortes, e aí quando ela eh, acaba não conseguindo cumprir alguma coisa, então, por exemplo, ela fez uma meta de café da manhã, aí acordou atrasada, não tomou o café da manhã, aí ela descompensa todo o resto do dia, porque Já que, né? já que eu não consegui de manhã, eu vou então descompensar todas as outras refeições, porque eu não fiz certo, Já estraguei o meu já dia, estraguei meu então. dia. E aí, isso com a nutrição comportamental, a gente consegue mostrar para a pessoa que este comportamento não está funcional Uhum. e que tem essa relação. Agora, quem vai tratar essa questão Da da frustração. frustração e de como ela lida com isso e como isso fica mais funcional na vida dela, é o psicólogo. É, o psicólogo, legal. Essa foi uma conversa muito ampla, né, também que a gente teve com os nutricionistas da Flua, dessa diferença, assim, até onde o nutricionista vai atuar e até onde a gente encaminha mesmo, né, para terapia, para Sim, psicoterapia. Então, a gente vai trabalhar essa relação com a comida, mas de fato, essas questões mais profundas, seja lidar com frustração, às vezes está passando por um divórcio, né, ou a pessoa tá, sei lá, perdeu o emprego, ela está com questões emocionais, ou uma depressão profunda, uma crise de ansiedade, isso tudo é para levar para terapia mesmo. Agora, a gente até estava conversando essa semana, né? Às vezes a pauta da terapia ela tá tão extensa que a nutricionista às vezes ela vai trazer um pouco desse olhar dentro da nutrição e ó, talvez chamar a atenção, ó, essa temática também talvez valha a pena você levar, colocar aí em alguma sessão, né, Lê? com certeza. E é importante falar que existe não é uma especialização, é uma abordagem, né, a nutrição Sim. comportamental. E existe muito estudo para a gente conseguir atender dessa forma, porque todo o nosso treinamento de faculdade, ele vem prescritivo. E não é nada suficiente para esse olhar de comportamento. Não, não é. Por isso que a gente tem as supervisões de atendimento, por isso que a gente faz os treinamentos mensais, aqui na Flua, justamente para garantir que a gente consiga ter uma entrega, né, como equipe,
dessa metodologia. Com certeza. Até a entrevista motivacional, né, Lê, que é um pilar dentro aí da nutrição comportamental, ela é algo que precisa ser muito treinado, precisa ser muito discutido, precisa ser aperfeiçoado. Então, isso é realmente bem diferente, né, do que alguém fazer um curso muito breve e falar que já consegue atender com essa abordagem comportamental. Então, achei importante só destacar aí esse aspecto. É. E aí, Lê, conta um pouco pra gente, assim, sobre a questão da nossa relação comportamental, então, a abordagem comportamental da nutrição com a medicina do estilo de vida, né? Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando aqui que é uma abordagem mais ampla, né? Sim. Então, fala um pouco como essas duas coisas se relacionam. Perfeito. Acho que aqui na Flua, né, tem esse olhar mais amplo que está bem relacionado com essa visão da MEV, né, que é conhecida. Então, a medicina do estilo de vida. E eu diria que não é só medicina, né, é o cuidado a partir do estilo de vida que vai entender esse ser humano de uma forma integral, como a gente já falou aqui, né? Então, considerando os pilares do sono, da atividade física, da nutrição, das relações, uso eventuais de substâncias que são nocivas, né? Então a gente está falando de tabaco, álcool, etc. E que vai olhar muito o comportamento, trazendo essa visão mais preventiva. Como que a gente consegue cuidar ou estruturar o nosso dia a dia para que a gente tenha mais saúde, né? Para que a gente viva mais, viva melhor, viva com mais qualidade. Então, acho que isso que é o principal, né, dentro da medicina do estilo de vida, trazendo uma abordagem que não seja tão prescritiva, né, e que sim vá trabalhando essa mudança de comportamento. Perfeito, perfeito. E falando um pouco do processo de mudança, a gente já sabe que é bem complexo. Não tem uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo, não tem uma resposta única. E assim, mesmo com toda a informação que a gente tem hoje, é muito difícil mudar, É muito difícil. né? E aí, assim, todo mundo sabe o que fazer, basicamente. Ah, preciso comer mais fruta, diminuir doce, beber menos, né? Assim, a pessoa já sabe, já vem com essa fala muito grande. Hoje, com 60% da população brasileira acima do peso, né, dentro da faixa de peso saudável. Então, poucas pessoas conseguem sustentar Uhum, isso. E é isso, todo mundo já sabe o que fazer. sim. Então, conta um pouco, Lê, como que funciona esse processo de mudança. Tecnicamente, a gente chama, né, de estágio de prontidão para mudança, que é o modelo, né, transteórico aí do Prochaska e do Di Clemente. Então, conta para a gente um pouquinho, de forma geral, como que funciona. Perfeito. Dentro desses estudos, a gente tem 5 estágios de prontidão para mudança, né? Então, o que ele vai falar de uma pré-contemplação, que é a pessoa, ela tem um problema, mas ela não reconhece esse problema. Então, o exemplo típico é a pessoa que fuma e fala: eu fumei a vida inteira, minha família inteira fumou, meu avô morreu com 90 anos e não teve problema de pulmão. Então, não reconhece que existe um problema em fumar, que é o primeiro estágio. Depois, a gente tem um segundo estágio que a gente fala da contemplação, né? Que é a pessoa quer mudar, mas tem dificuldade, tá difícil. Então, assim, poxa, eu adoraria fazer mais atividade física, mas o Netflix me chama, o sofá me chama, eu tô sem tempo, eu tô com correria. Então, a pessoa, ela tá nessa ambivalência. Eu quero muito, mas tá difícil, né? Eu vejo também barreiras. Passado esse estágio, a gente vai para um estágio de preparação, que a pessoa ela já sabe do problema, ela reconhece, ela quer mudar e ela está se preparando para fazer essa mudança. Então, essa pessoa, por exemplo, da atividade física, ela já marcou um teste na academia, ela já foi pesquisar o que ela poderia fazer, ela já está tentando caminhar mais com o cachorro, sei lá, e são muitos cenários. Possibilidades. E depois a gente vai para um lugar de ação. Então, essa pessoa já está fazendo, estou fazendo, já faz algumas semanas que eu testei, eu tô indo andar, tô indo caminhar, né? Tô indo testar, sei lá, uma aula de dança. Então, essa pessoa já tá no movimento. E por fim, a gente tem a manutenção deste novo comportamento. Então, essa pessoa, ela já está praticando, por exemplo, o seu movimento, a sua atividade física,
pasmem, há mais de 6 meses, né? Então não são 21 dias, gente. Não Manutenção são 21 é dias. depois de 6 meses desse novo comportamento. É. E isso é liso de acontecer, assim? Definitivamente não, né, Lê? Assim, a Não. gente pode transitar nessas diferentes fases, tanto é que eles falam da espiral da mudança, né? Então eu posso estar aí sem enxergar o problema, eu vou para uma contemplação, começo uma preparação, volto para a contemplação. Então não é um processo linear, porque eu brinco, né, em vários cenários, na vida linear é só a morte, gente. Quando o aparelhinho faz pi, daí já virou aquela linha contínua. O resto é sobe e desce. É isso, né? Então, se você está tentando uma mudança e você agora, né, começo de ano, e você não está conseguindo, né, ou conseguiu por 2 semanas e depois voltou para trás, tá tudo bem, né? São as famosas recaídas, faz parte do processo de mudança. E é isso que a Kelly falou, é esse espiral aí da vida dinâmica acontecendo. E realmente essa é a única, é outra certeza que a gente tem, né? Que se alguém está tentando mudar alguma coisa, certeza que ela vai recair Vai em algum recair. momento. E aí por isso que na nossa consulta a gente consegue ir junto com ela mapeando os obstáculos, a gente consegue entendendo o que funciona e o que não funciona, para que ela consiga ir cada vez mais para o lado de conseguir e cada vez menos para o lado de não conseguir. Perfeito, Lê. E tem alguma outra consideração que você possa trazer, assim, pensando nesses diferentes estágios que a gente trouxe aqui, que acontecem, todo mundo, a gente vai estar em algum, né, deles para alguma coisa, sempre. O que que isso muda na consulta da Flua? Muda da gente reconhecer onde a pessoa está e usar ferramentas adequadas para cada momento que a pessoa está. Porque não adianta ela chegar e pedir um cardápio se ela chegou lá porque o médico mandou e ela nem sabe direito o que ela está fazendo na consulta, né? Então a gente tem ferramentas que a gente consegue trazer mais clareza para esse processo dela. Ou se ela está naquele momento que você falou ali, né, mais ambivalente de eu não eu quero comer mais fruta, mas eu não sei nem como comprar, eu compro e estraga, ai, é difícil para mim ir, né, toda semana ter essa fruta fresca perto de mim, né? Então, e ela está sentindo muito mais dificuldade, a gente tem ferramentas específicas que a gente usa para conseguir mostrar para ela o que que tem de obstáculo e como, e aí ela que vai trazer, a gente vai fazer junto com ela nessa ferramenta, como que ela consegue diminuir essas dificuldades e consegue fazer aquela mudança se fizer sentido para ela. Então, dependendo do estágio, quando a pessoa está ali já, né, até preparação ou na ação, manutenção, é mais fácil, né? A Sim. pessoa que ela já está decidida, aquilo faz sentido para ela, aquilo já, né, ela já entendeu a relação, ela às vezes já viu o benefício, ela já conseguiu estruturar na rotina dela. Essas pessoas, elas vão conseguir esse processo com mais facilidade, né? E as outras a gente consegue, então, ajudar de acordo com o estágio que ela está. Boa, a gente vai trazendo mais clareza. Agora, se você está na preparação ação, a gente vai usar também uma ferramenta de metas smart, né, estruturadas, para que também você consiga ter todos os argumentos ou possibilidades ou programação para que você tire esse seu desejo do papel, né? Essa sua meta do papel. Então, eu gosto muito de trazer que a meta SMART que a gente usa, e isso pode aparecer em vários momentos, né, do atendimento, ou em vários estágios diferentes de prontidão para mudança, ela vai ajudar a pessoa a ganhar consciência e entender todo o passo a passo que é necessário para que isso de fato saia do papel, que saia de um desejo para uma ação concreta, né, Lê? Com certeza. E uma coisa que a gente não está muito acostumado, é engraçado, porque assim, a gente como paciente, a gente não quer que as pessoas mandem a gente fazer alguma coisa. Uhum. Hoje, cada vez mais, a gente com acesso, né, com Google Informação, os chats, tal. Inteligência artificial rolando. Exato, a gente quer ser protagonista. Sim, Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser aquele protagonista, mas sem mudar de verdade, né? A gente queria que acontecesse espontaneamente. espontaneamente. E aí, o papel do paciente neste processo
ele precisa ser mais ativo, Uhum, né? Ele tem uhum. que ser um papel de protagonismo mesmo dentro do cuidado de saúde dele. Então, é sair do lugar de alguém mandou fazer isso aqui, eu faria, tal, para ir para um lugar de eh, escolha, né? Um Sim. lugar de eu quero fazer isso, eu decidi fazer isso, é uma escolha minha. Então, a gente precisa explicar isso para o paciente, porque ele vem um pouco com nesse lugar mais passivo, Sim. então, que é como ele está acostumado e como 95% dos profissionais de saúde que a gente esbarra acabam atendendo, Atuam, né? atuam Uhum. como ele está acostumado. E dele realmente compartilhar o que funciona para ele, compartilhar a história, compartilhar o que já deu certo na vida dele, para ver como a gente consegue replicar aquilo e entender também algumas questões de limite, né? Então, Uhum. limites éticos, que às vezes a gente vem agora com a onda, né, das canetas, vem Sim. muitos pacientes pedindo para o nutricionista prescrever a caneta, E não e podemos. não, né, não existe nutricionista prescrever, ou quer chegar num lugar muito ali de forçar o profissional mesmo, né, a prescrever alguma coisa, alguma dieta, por exemplo, com 500 calorias. Então, assim, tem Que é contra a saúde, né, Lê? E também não é totalmente, o nosso papel. A gente precisa exato. preservar a vida, preservar a É, saúde, e isso de fato faz diferença. Agora, Lê, a gente falou bastante aqui sobre, então, a nutrição comportamental, as estratégias que a Flua usa, né, dentro dos atendimentos. Agora, como que a gente consegue aplicar essa metodologia pensando também num cenário corporativo, né? Pensando também para as empresas. tá. A gente hoje aplica principalmente, né, de 4 formas. A gente tem a parte das palestras, Uhum. a gente tem a parte de teleconsultas, a gente tem a parte hoje muito do PAT, também, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e a gente tem a parte do Radar da Saúde. Então, explicando um pouquinho melhor cada uma delas, né, a parte das teleconsultas corporativas que a gente falou bastante, Sim, então, que é esse olhar mais baseado no comportamento mesmo, humanizado. humanizado, centrado na pessoa, que Sim, não significa que é um atendimento, né, de 2 horas, sim. então são coisas diferentes. Da parte das palestras, a gente faz palestras que são interativas, que a gente coloca esse olhar mais inspirador, mais leve, né, uma informação diferente do que você acha no Google, nas redes sociais. Então, a gente vai muito, né, a gente é muito fã do Murilo Gun nesse sentido, e acho que a gente tenta colocar muito desses elementos de uma linguagem mais fácil, mais acessível, exemplos muito práticos, para que seja isso faça diferença na vida da pessoa, né? Não Uhum, seja algo abstrato. perfeito. Em relação ao radar da alimentação, a gente entrega esse monitoramento, então, tanto a parte da pessoa já receber, ela preenche um questionário, ela já recebe automaticamente um laudo, né, da saúde dela ali como tá. Então, a gente tem tanto parte de fator de risco e proteção na parte da saúde, quanto parte de movimento, parte de funcionamento intestinal e comer emocional. Então, a gente olha para tudo isso. E a gente consegue ter também essa informação para a liderança e dado, né, populacional em relação a isso, de como está o time daquela, né, daquela empresa, daquela liderança. Perfeito. Nisso, a gente consegue, então, tanto ter esse custo mais acessível, que é ela receber esse laudo, quanto a gente consegue personalizar uma camada a mais e aí dar uma devolutiva para essa pessoa com o nutricionista comportamental, com uma sessão ali de 30 minutos e até fazer uma meta que seja Uhum, realista a partir de um cuidado de saúde. legal. E por último, a questão do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Aí isso tudo, né, está inserido dentro do PAT, e aí sempre com uma segurança jurídica em relação ao que a legislação ela preconiza para que o incentivo fiscal ele possa valer de fato. Então, e a gente tem aí muito também para suportar o PAT e a questão de escalar com qualidade, porque eu acho que quando a gente está olhando para PAT, a gente tem ainda uma necessidade de olhar para turno, olhar para tipos de trabalho diferente, olhar para a dimensão Brasil. Então, nesse caso, a gente tem aí o apoio dos vídeos e dos e-books também, para a gente ter momentos síncronos, assíncronos,
para que seja possível esse cuidado pensando em empresa. Perfeito. E daí eu vou fazer um parênteses aqui, já fazer um convite. Óbvio, se você quiser saber mais sobre as mudanças do PAT, como a Flua consegue entregar melhor e te ajudar a ser parceira, tem também, a gente vai deixar aqui no link, o nosso podcast que fala só sobre o PAT, né, Lei, que a gente gravou Exato. também recente e que traz essa visão atualizada. E falando um pouco, então, sobre as teleconsultas, né, Lê, ou sobre essas ações de uma forma geral aí para as empresas, por que falar de saúde, né, dos colaboradores ou entregar esses projetos, essas ações na empresa, acaba sendo tão importante hoje em dia? Primeiro, eu acho que todo mundo procura produtividade e mais energia, né? Todo Sim. mundo fala isso, quer mais energia, quer algum suplemento, alguma alimentação, né, que traga isso. Tem a parte do que a gente conversa bastante com as empresas, que é a questão do turnover. Então, Uhum. diminuir isso, né? Olhar, a gente vem aí com uma, né, geração Z aí, Gen Z, com o olhar mais Para a saúde, aprofundado para a né? saúde. Uhum. Então, desses ambientes que eles tenham um lugar mais sejam mais gostosos e mais possíveis e realistas de juntar, né, vida profissional com vida pessoal e saúde, qualidade de vida. A questão do menor absenteísmo, então, tanto afastamentos por saúde, como faltas justificadas ou não justificadas, né, diminuição de acidentes de trabalho, e aí falando do pátio de novo da segurança jurídica, então a gente consegue atuar nessa forma com as empresas. Bacana, Lê. Acho que é muito importante trazer, né, esse pilar e esse olhar integral também para a qualidade de vida do colaborador, porque é um ganha-ganha, né? Vai ser um ganha-ganha para a sua empresa, que vai ter mais produtividade, vai ser um ganha-ganha pensando no colaborador, que também vai estar mais atento com a própria saúde, tendo seus ganhos aí pessoais. Legal. Então vamos finalizar? Bora fechar. Então, acho que hoje, né, o nosso convite é assim, se você é RH, se você tem um cliente de empresa, é corretora e acha que faz sentido levar essa abordagem comportamental para o seu time, para os seus funcionários, para os seus clientes, entre em contato com a gente, segue a gente nos canais, né? Boa, então assim, se você quer viver, conhecer essa mudança, saber mais sobre a metodologia Flua, pode entrar no nosso site www.fluanutrição.com.br, sem os acentos. Pode acompanhar a gente no LinkedIn da Flua ou os nossos também pessoais, Alessandra Carreira e Alessandra Godoy, e também no nosso Instagram, @fluanutrição. É isso, obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.